O portal Tenura de Notícias, juntamente com as emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, recebe com muito prazer em nosso estúdio a presença de Conrado Caetano Ferraz. O Conrado, que é chefe de cartório eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Ibitinga, hoje vai trazer algumas informações muito importantes à população. Aliás, estamos num período bastante delicado, um período aí, de forte calor, quando falamos na área política, porque o cenário é vivido por uma campanha onde temos aí 6 cargos a serem votados no próximo dia 7 de outubro, e a importância não só pela questão do voto, mas também a prudência nas ações que podem ser realizadas ou não por candidatos, pelos militantes, por cabos eleitorais e também por nós, cidadãos comuns. Conrado, agradeço pelo convite aceito para falar com a gente sobre este assunto. Nós estamos com o áudio sendo transmitido pelas emissoras através dos nossos jornais e também pelo portal Ternura. Então, ouvinte e internauta que nos acompanha, a pergunta é: o que pode e o que não pode ser feito durante essa campanha eleitoral até o dia 7 pelos cabos eleitorais e também pelos candidatos deste ano? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui no portal Ternura. Essa questão é um pouco ampla, tá? Mas desde a última reforma eleitoral, na verdade, foi disciplinado um pouquinho mais de restrição a parte da propaganda eleitoral, tá? Então, os candidatos, o que eles podem fazer para fazer propaganda atualmente é fazer propaganda distribuindo panfleto, isso ainda é permitido, na rua com bandeiras também, tá? Aqueles cavaletes, faixas, esse tipo de coisa hoje em dia é proibido, que a gente estava acostumado em outras eleições. Adesivos em carros são permitidos pelo eleitor também, tá? Mas desde que seja aquele adesivo microperfurado na traseira, no vidro traseiro do carro, ou em outro lugar até meio metro quadrado, um adesivo de 40 por 50. Então os candidatos podem distribuir isso também para os eleitores poderem adesivar os seus carros. E nas casas, o eleitor que de forma espontânea quiser também fazer propaganda do seu candidato, ele pode utilizar adesivos ou papel para colar nos muros ou até nas janelas, tá? Na mesma medida de meio metro quadrado, 40 por 50. Faixas nas casas. Faixas são proibidas. São proibidas as faixas. Faixas e cavaletes que estávamos acostumados, hoje em dia são proibidas. E quando falamos do dia da eleição, porque durante a campanha, agora a gente tem uma dimensão muito mais ampla do que se é permitido ou não. Mas e durante o dia da eleição, dia 7 de outubro, o que pode ser feito ou não para esses cabos eleitorais que trabalham, enfim, para o cidadão comum e para os candidatos no dia da eleição? O dia da eleição é um pouco mais complicado. O dia da eleição, qualquer propaganda política é considerada crime eleitoral. Qualquer propaganda política, com exceção da manifestação silenciosa do eleitor através de broches, adesivos, dísticos e bandeiras. O eleitor pode utilizar-se desses 4 itens por uma manifestação silenciosa de sua preferência. Qualquer coisa fora disso é proibida e é considerada crime eleitoral, tá? A polícia, os mesários estão todos orientados a não permitir. Então, por exemplo, a nossa preocupação nessa eleição de ânimos tão exaltados que está acontecendo, são camisetas que nós sabemos que estão sendo vendidas. Camisetas não podem ser distribuídas pelo candidato, mas estão sendo vendidas e produzidas pelos próprios eleitores. Mas vendidas, por exemplo, onde? Em lojas. Lojas? Em lojas de departamento, na internet. Tem muita camiseta sendo vendida com o rosto de candidatos, com número, com nome de candidatos, e até o dia anterior à eleição isso é, na verdade, propaganda eleitoral, é permitido que o eleitor faça essa manifestação. No dia da eleição, isso é crime. Então, que os eleitores, por favor, vão votar utilizando-se dos meios permitidos apenas dessa manifestação silenciosa. Repetindo, broches, adesivos, dísticos e bandeiras. Broche não está sendo muito comum nos dias de hoje, Não. Os Mas bottoms, é aquele bottom, ele poderá ser utilizado no caso. Essa pergunta, eu acho que é uma das que as pessoas que nos acompanham têm maior curiosidade, digamos assim.
Rede social. As redes sociais, como que elas podem ser utilizadas para fins de propaganda eleitoral, Conrado, considerando que os demais veículos de comunicação, seja televisivo, seja através de emissoras de rádio, ou mesmo páginas oficiais da internet, já temos uma legislação vigente. Mas as redes sociais, eu acredito que não, tá certo? Nessa mini reforma que teve eleitoral lá em 2013, nós tivemos a proibição de várias propagandas em compensação à liberação de alguns meios. A internet é considerada um meio mais democrático de propaganda, na qual o candidato não precisa gastar tanto, então você não tem uma diferença de poder econômico tão grande entre os candidatos. E nisso a rede social foi mais ou menos liberada para propagandas, tá? O candidato, então, ele tem a sua página, ele pode fazer propaganda na sua rede social, não pode fazer em páginas de empresas, isso ainda é proibido. E as pessoas podem compartilhar essas propagandas, o candidato pode impulsionar, inclusive, essas propagandas, pagando para a rede social. Mas o grande problema aí ainda são as fake news, né? E dentro disso, a divulgação de pesquisas e enquetes não registradas no TSE. Isso é proibido, isso é crime também. E, infelizmente, talvez há pessoas que desconheçam, né, que essa questão do crime e acabam, às vezes, por exemplo, entre a família, numa página no Facebook, por exemplo, vamos fazer aqui uma enquete, né? Os primos, os amigos, os familiares, isso é proibido. Isso é proibido. Existe uma legislação que fala que durante o período eleitoral, enquetes são proibidas sobre o eleitoral mesmo, sobre a campanha. E a pesquisa, ela obrigatoriamente deve ser registrada. Obrigatoriamente. Toda pesquisa, se vocês estiverem dispostos a divulgar uma pesquisa, sempre procurem saber se ela foi registrada no TSE. Na página do TSE é possível fazer a pesquisa, eles normalmente dão o número do registro da pesquisa para que você possa saber se essa pesquisa é verdadeira ou não. Porque a divulgação de uma pesquisa não registrada, a pesquisa, consequentemente, é considerada como uma pesquisa falsa e é crime a divulgação. E uma enquete feita no Facebook não é pesquisa e também é problema a divulgação desse tipo de coisa. E quais com graves consequências. Quais consequências? Quais punições nós temos aí dentro da sanção da legislação vigente? Temos multa. Temos multa, na verdade, como é um crime eleitoral, ele pode dar até prisão, de 6 meses a 1 ano. Tá? E a multa mínima aplicada nesse caso é uma multa de mais de R$53 mil. É a multa mínima aplicada. Bastante salgada. Então a gente repensa e reveja aí os conceitos, né, de divulgação, de disseminação nesse período eleitoral, porque enquete e pesquisa não registrada são proibidas. Agora falando de biometria. Biometria é um assunto, já temos há mais de 3, 4 anos que a gente vem falando sobre a questão da biometria, a importância das pessoas se cadastrarem junto ao cartório eleitoral de suas cidades. E como estamos em Ibitinga, a questão da biometria, ela será aplicada no dia 7 de outubro ou ainda não? Não. Aqui em Ibitinga, a biometria ainda não vai ser obrigatória. O cartório da 49ª Zona Eleitoral, nós trabalhamos com 3 municípios, Ibitinga, Tabatinga e Iacanga, e nestes 3 municípios, nas eleições de 2018, a biometria não é obrigatória e não será utilizada. Mesmo quem fez a biometria ainda não vai votar biometricamente nestas eleições. Então tem que levar, de qualquer forma, o título de eleitor, um documento com foto, como de praxe. Um documento com foto, que uma novidade se você fez a biometria, você pode baixar o aplicativo do e-Título, e o e-Título é considerado um documento com foto no seu celular. Então você pode utilizar ele como se fosse um documento com foto, mas apenas se você já fez a biometria também. Apesar de não ser utilizado a impressão digital na urna, isso é uma vantagem de quem já fez a biometria. E no dia da eleição? Colinha, isso pode, é permitido e facilita para o eleitor que fica na dúvida, porque nós temos aí, são 6 cargos a serem votados, isso realmente às vezes confunde o eleitor, então a gente fala de cargo de presidente, são senadores, nós temos aí governadores, deputados, seja deputado
para Brasília, que são os deputados federais, o deputado do Estado de São Paulo, junto à Assembleia Legislativa. Ou seja, na cabeça do eleitor, muitas vezes a gente se confunde com tantos números para votar. A colinha pode e ajuda? A colinha pode e é recomendado que você faça exatamente isso para acelerar o fluxo de votação, para que você não se perca na hora de votar. Realmente são 6 candidatos, né? Deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente. Lembrando que são 2 senadores esse ano e eles são diferentes, não dá para votar no mesmo senador 2 vezes, o segundo voto seria considerado nulo. Então é interessante que o eleitor leve a sua colinha, tomando cuidado para que não faça propaganda de candidato. Tá certo. Então, Conrado, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, e, claro, deixando aí uma mensagem final para os nossos eleitores, porque o cartório eleitoral está sempre apto e à disposição da população para tirar dúvidas, ter aí toda a orientação que for necessária. Se alguém tiver mais dúvidas, além daquelas questões que já foram levantadas aqui, também a importância de procurar o cartório eleitoral. Sim, sem dúvidas. Inclusive, complementando aquela questão anterior, a biometria não vai ser utilizada aqui em Ibitinga em 2018, mas em 2020 ela vai ser obrigatória. Então, a partir do dia 5 de novembro, o cartório eleitoral reabre o seu cadastro de eleitores para atendimento dos eleitores, para a gente poder fazer a revisão biométrica de todo mundo. E teremos até março de 2020 para que todos os eleitores que ainda não fizeram façam essa revisão biométrica. O caminho ideal é fazer um agendamento, né, marcar a hora, através do site do TRE de São Paulo. É o www.tre-sp.jus.br. Entra lá, fazer o seu agendamento, você chega na hora marcada e atendido sem filas também para fazer essa biometria, que na eleição de 2020 já vai ser obrigatória. Além disso, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e peço para que todos os eleitores, por favor, um pouco de calma, restrição nos seus ânimos que estão elevados nessa eleição, para que a gente possa fazer uma eleição boa para todo mundo, sem grandes confusões, sem nenhum problema aí para ninguém também. Tá certo. Conrado, nosso muito obrigado. O Portal Tenora de Notícias, levantando informações sobre as eleições 2018, hoje conversou com o Conrado Ferraz, da 49ª Zona Eleitoral de Ibitinga.